E aí pessoal, beleza? Como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre Gorm, que é uma biblioteca ORM para Golang. Não sei se você já ouviu falar, mas é uma biblioteca muito boa para poder fazer o uso, né? Junto com o Golang. Deixa eu colocar aqui o laser. Vamos lá. Então, o que é o Gorm? O Gorm é um ORM para a linguagem de programação Go. O Gorm facilita a interação com bancos de dados relacionais, fornecendo uma interface simples e intuitiva para realizar a operação de CRUD, Create, Read, Update e Delete. A gente usa o Gorm para poder fazer a interação com o Go mais o mundo relacional. O mundo de banco de dados, né? Relacional, onde é a maioria dos bancos de dados. Hoje, nas transações do dia a dia, geralmente são usados bancos de dados relacionais, como Postgre, MySQL e etc. E aqui, o que é a sigla ORM, né? Ela quer dizer Object Relational Mapper. E é uma técnica de mapeamento onde, no contexto do Golang, as tabelas do banco de dados são representadas pelas structs e as colunas das tabelas representadas pelas propriedades da struct. Então, no Golang, a gente tem algo similar às classes, né, chamado de struct. E usando o Gorm ou qualquer outro framework de ORM, né, geralmente é feito isso, é uma relação entre a classe, e no caso aqui a struct, com o banco de dados, com a tabela lá no banco de dados. E vamos aqui num exemplo. Olha aqui, nesse exemplo a gente tem aqui uma struct, né, chamada pessoa, com 3 propriedades, ID, name e last name, todas aqui do tipo string. Então, o que será feito sem necessidade do dev, né, colocar a mão ali para fazer? Nesse exemplo, teríamos uma tabela chamada pessoas, com 3 colunas, ID, name e last name. Então, o trabalho dessa biblioteca do Gorm aqui no caso, seria pegar essa struct aqui e transformar ela em uma tabela lá no banco de dados. A tabela teria esse nome pessoas e teria 3 colunas, ID, name e last name. A pessoa que estivesse mexendo aqui não precisaria criar uma linha de SQL. Seria abstraído. O esforço para lidar com o comando SQL é abstraído por uma API. No caso, a API do Gorm, né? Nesse caso aqui, o Gorm. Não tem aquele esforço de criar, né, create table. Não, isso já é abstraído e é feito pela própria API do Gorm aqui. Por exemplo, aquilo lá que a gente colocou, né, tomando como exemplo a struct anterior lá de pessoa, o Gorm criaria e executaria um comando DLL, né, Data Definition Language, semelhante a esse aqui. Então, ele vai criar um script semelhante a esse, create table, vai colocar o nome da tabela, o nome das colunas e o esquema aqui da tabela, né? Dessa estrutura de dados aqui. Ele faria isso automaticamente. A gente não precisaria colocar a mão. Não precisaria criar isso aqui. Vamos aqui para algumas convenções, né, do Gorm. Ele prefere a convenção à configuração. Ele tem algumas coisas, então, pré-estabelecidas, né, que ele dá preferência. Por padrão, o Gorm ele usa o ID como chave primária, pluraliza o nome da struct para snake cases, como nome de tabela, né, então pessoa vira pessoas, e snake case como nome de coluna. E usa created at, updated at, para rastrear o tempo de criação / atualização. Se você seguir as convenções adotadas pelo Gorm, precisará escrever muito pouca configuração / código. Então, se a gente decidir seguir a convenção dele, a gente precisa escrever pouca coisa. Dá para customizar? Sim, dá para customizar. Porém, vamos precisar escrever mais código, né?
Ó, o Gorm definiu uma estrutura como gorm.model que inclui os campos ID, created at, updated at, deleted at. Basta colocar dessa forma aqui, ó. Comparado com a estrutura que estava antes, aqui tinha um campo ID. Lembra? Agora eu tirei o ID e coloquei gorm.model. Então, por herança, ele está pegando aqui já o ID e mais essas outras 3 propriedades aqui, que consequentemente vão virar 3, né? Ou melhor, virar 4 colunas lá na tabela pessoas. Que ele vai colocar um S e colocar minúsculo lá no banco de dados. Essa é uma convenção, né, e mais uma facilidade aqui que ele dá para a gente, para já criar essas 4 colunas aqui muito utilizadas em qualquer tabela que você encontrar por aí. Vamos aqui a uma visão geral do que ele oferece, né? Ele é Full Feature ORM, que é um ORM bem completo. Ele tem as associações, né? Has one, has many, belongs to many, polymorphism, single table inheritance. Então ele tem muita coisa, tem hooks, eager loading, preload, joins, tem transactions, né? Tem contexto, tem prepare statement mode. Quem já usou, né, ali o Java já vai lembrar, né? Lendo aqui essa palavra, né? Essas palavras aqui. Tem o batch insert, que é a inserção em lote. Finding batches. Tem aqui o construtor SQL. Tem o upsert, né? Que caso não encontre, ele cria. Tem aqui, ó, composição de chave primária. Tem índices, tem constraints aqui. Auto migrations, logger. Né? Ele é extensível. Tem plugins aqui, ó. Ele vem com testes também, ó, e é amigável, né, para o desenvolvedor. Isso aqui é uma visão geral do que ele fornece. Você pode ver que é muita coisa. Então ele é um ORM bem completo para Golang mesmo. E quais são os bancos de dados aqui suportados, né, até o momento aqui desse vídeo pelo Gorm? É o MySQL, Postgre, tem o SQLite, SQL Server, tem o TIDB e tem o ClickHouse, que isso aqui é para processamento analítico, né? De BI e semelhantes. Ele tem também suporte a pool de conexões, que é quando você quer deixar conexões, né, em espera ali, já iniciando com X conexões. Aqui já começa colocando como disponível, né? Em espera 10 conexões. Aqui é o máximo aqui de conexões. Aqui o tempo em que uma conexão pode ficar sendo usada, né? Aqui está colocando como 1 hora. Ele também fornece esse tipo de suporte ao pool de conexões. Você já deixa configurado qual o mínimo, qual o máximo de conexões disponíveis ali no seu software, né? Ele também fornece, né, plugins para o Prometheus, que é um programa de métricas, né? Você pode usar também ele para se conectar com o Prometheus ou Prometheus, como você queira falar, para guardar as métricas do próprio banco de dados ali. E isso é muito bom. Caso você tenha algum erro, você consegue ir nesse local, né, nos dashes aqui que tem, e ver o que está acontecendo, como que tá as métricas, né, que o próprio Gorm vai enviar pro software aqui para você conseguir ver. Beleza? Então essa é uma explicação muito breve do que é o Gorm. Creio que deu para você entender o que é, o que ele faz. E agora a gente vai para a parte prática, né? Vamos fazer aqui só um exemplo para você consolidar o seu conhecimento. Beleza? Então muito obrigado por ter assistido até agora. E antes de ir para a parte prática, caso você não seja inscrito, inscreva-se no canal para ajudar a gente a chegar aí a 1000 inscritos. Beleza? Vamos lá. Beleza, pessoal? Vamos lá então, começar aqui. Eu estou aqui numa pastinha chamada SRC dentro de um container Docker que está vinculada lá com o projeto aqui na máquina principal. Eu não mostrei como é que sobe porque não vem muito
ao contexto aqui, né, da nossa explicação. Mas é bom que você saiba que eu estou aqui num container Docker. E o que eu vou fazer aqui? Vou criar uma pastinha chamada model para criarmos os nossos modelos. Aqui vai ser bem simples, tá? Só para a gente ver como que funciona realmente. Como aqui é uma pastelaria, né? Pastel do Lee. Então a gente vai criar aqui o primeiro modelo chamado pastel. Eu vou criar aqui, né? Pastel.go. Beleza? Vou aumentar aqui para a gente enxergar. Vou instalar aqui as extensões que ele está pedindo para a gente instalar, né? Install all. Vamos esperar aqui um pouco para ele instalar para a gente. Beleza, instalou aqui tudo que precisava para a gente desenvolver em Go, tá bom? Vou fechar aqui e minimizar aqui, beleza. Primeira coisa que a gente vai fazer é aqui criar o package, né? Que ele precisa. Package model, tá bom? E o que vai ter e se chamar a nossa estrutura? Vai se chamar pastel, tá? Pastel struct, tá? E aí o que ela vai ter? Ela vai ter ID, string, ela vai ter name, string também, vai ter um price, a gente pode colocar como float 32, e ela vai ter ingredientes, né? Então aqui faremos uma composição. Então vou colocar aqui, ó, ingredient. Tá? Ingredient, vai ser uma lista, né? Ingredient, beleza? Vai ter também o created at, que vai ser um time. Vamos duplicar essa linha aqui e dizer que ela é um updated at. Beleza? Então aqui tem a nossa primeira estrutura chamada pastel. E agora vamos criar a nossa segunda, né? Chamada ingredients. Para não ficar muito longo o vídeo, eu vou digitar. Quando acabar de digitar, a gente já volta aqui. Pronto. Fiz aqui a criação da nossa estrutura chamada ingredient, que tem ID, name, descrição, né? E também created at e updated at. Agora a gente precisa colocar as flags aqui do Gorm. Eu vou colocar e a gente já volta. Pronto, coloquei aqui as nossas tags aqui, as nossas flags, né, do Gorm. Vamos dar uma olhada aqui nelas. Aqui, ó, a gente está falando que essa propriedade, ela é a chave primária de tamanho 50. Aqui o name, a gente diz que ela é not null, não pode ser nula, é única, então não vai poder ter dois nomes de pastel iguais, tamanho 50, e aqui a gente está pedindo para criar um índice para essa propriedade aqui. Price not null, aí ingredient, a gente está falando o quê? Ó, tem um relacionamento muitos para muitos, e o nome da tabela que vai conter esses IDs de relacionamento vai se chamar pastéis underline ingredients. E aqui no created at está pedindo para usar o tempo, né? O horário corrente como padrão, caso não venha valor aqui. E aqui embaixo caso você queira customizar o nome da tabela, você cria uma função, né, com esse nome, que ele vai entender que você quer customizar o nome da tabela, porque por padrão ele colocaria só um S aqui. Não ficaria correto. Então, fazendo isso aqui, ele entende que você quer customizar o nome da tabela para esse aqui. Como é que ficou o ingredient? Quase a mesma coisa. Chave primária, né? Único aqui também, no nome do ingrediente, not null, né? Então não é bidirecional, a gente não colocou essa configuração para ser bidirecional, a gente não colocou uma propriedade aqui apontando para pastel, né? O dono aqui do relacionamento é pastel, então ficou apenas aqui. Pastel tem muitos ingredientes, né? Mas é many-to-many. O contrário é verdadeiro, mas eu não coloquei aqui para fazer, né, um bidirecionamento. Beleza? E aqui customizando o nome da tabela também, ó. Para chamar esse nome aqui, né? Ele colocaria, mas já deixei aqui só para ficar igual o pastel aqui no caso.
Beleza? Temos as nossas duas estruturas agora que usaremos para poder persistir os nossos pastéis no banco de dados, tá? O que teremos aqui agora? Eu vou criar aqui agora uma nova pasta, né, para a gente pôr lá a função que vai abrir a conexão com o banco de dados, tá? Então, eu vou criar aqui a pasta, vou até chamar de repository, beleza? Então, vamos ver aqui, ó. Vou criar aqui um arquivo, new file, vou chamar de db.go, tá bom? Vou criar um package aqui, chamado repository mesmo. O que faremos agora? Eu vou colar aqui e a gente já conversa sobre essa função para abrir a conexão com o banco de dados. Beleza, pessoal? Colei aqui então para a gente ver um pouco dessa função aqui para que abre a conexão com o Postgre. Beleza? Então aqui eu coloquei um texto aqui para dizer que está começando a conectar com o banco de dados. E aqui, ó, a gente tem a string representando o usuário, o password, o nome do banco de dados, a porta e aqui o SSL mode, né? Tá desabilitado para o nosso teste aqui. Beleza? Então tá aqui o host, né? Como tá dentro da mesma rede aqui do Docker, eu já coloco o nome aqui do próprio container, tá? E ele tá vermelhinho aqui, por quê? Porque não tem o do Gorm instalado. O que a gente faz para poder instalar o Gorm? É só abrir aqui o terminal e digitar esse comando aqui. Mas antes de eu colar ele aqui, vamos iniciar aqui o package, né? Para a gente poder usar o comando aqui para download. Seria o gomod init. E a gente vai colocar um nome. Qual o nome? Vou colocar pastel do Lee mesmo. Beleza. Ok. O que a gente vai fazer agora? Deixa eu colar aqui o comando para instalar o Gorm. Go get -u gorm.io/gorm. Ele vai fazer aqui a instalação. Beleza? Ele baixou aqui as dependências. Então, Ctrl S aqui. E ele já trouxe, né? Uma dependência aqui em cima, tá vendo? Tá faltando do Postgre ainda. Beleza, tem que instalar. Vamos fazer aqui, setinha para cima para aproveitar o último comando. E vou colar aqui o do Postgre. gorm.io/driver, né? /Postgre. Ele vai fazer aqui o download para a gente poder usar. Beleza? Ele fez o download. Dá um Ctrl S aqui. Beleza, ele trouxe aqui também, né, o driver agora do Postgre. Então, o arquivo de conexão aqui do nosso Postgre fica assim. Tá vendo essa linha 18? Eu estou pedindo para ele fazer o migration. Ou seja, ele vai pegar tanto a nossa struct pastel quanto a ingredient e criar as tabelas automaticamente para a gente, baseado naquelas flags que a gente colocou e também baseado na struct. Tava com um erro aqui em cima, eu deletei e dei Ctrl S de novo, ele importou certinho, por causa do gomod, né, que a gente acabou de criar. Beleza, então tem aqui conexão e tem as duas estruturas que a gente fez, ó. Uma está no modelo e a outra está aqui no pacote, né, de repositório. Beleza? O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou criar aqui um novo arquivo chamado main.go. A gente vai colocar agora esse arquivo para poder conseguir, pelo menos, tentar subir a aplicação, né? Vamos lá, ele vai ficar no package main mesmo. Tem uma função aqui chamada de main. Né? E vamos fazer alguma coisa com ela aqui. Eu vou usar aquele db ali, colocar aqui, ó, colocar aqui, e vou chamar aquele arquivo lá do repositório. Tá dentro de repositório, a gente tem um db lá, ponto, e dentro dele tem um new Postgre. Chamei aqui, né? E ele retorna pra gente, tá vendo? Se a gente entrar aqui, ó, ele retorna, né, um ponteiro aqui pro db do Gorm, né? Vamos entrar aqui de novo no main.
E vamos fazer o seguinte, ó. Por enquanto a gente não está utilizando, então vai vir, para ele não ficar dando erro, eu vou apagar e vou apenas executar aqui o main para ver se ele sobe sem problemas. Vou limpar aqui no terminal, vou colocar go run main.go, tá? Que tá dentro ali da raiz, né? Vou executar aqui. Olha lá. Ele subiu, né? About to connect. E já finalizou. Ok. Vamos ver se ele conseguiu criar essas tabelas lá no banco de dados. Então, ó, eu trouxe aqui o The Beaver, né? Pra gente poder dar uma olhadinha. Tá vendo aqui, ó? Ele já conseguiu criar, ó. Deixa eu entrar aqui, entrar no esquema, entrar aqui no public, tabelas, ó. Viu que ele conseguiu criar 3 tabelas aqui, ó. Ingredients, pastéis e aqui a de relacionamento, ó. Pastéis, ingredient, beleza? Vamos ver se ele criou certinho, ó. Vou entrar aqui em pastéis, e vamos ver aqui em dado, ó, criou certinho, ó. E vamos ver o DDL, então, aqui da tabela, DDL, deixa eu diminuir o zoom aqui que tá muito grande, ó, ele fez sozinho, ó, name, price, tá vendo? Aqui é de ingrediente, como que tá de ingrediente aqui, diminuir o zoom aqui também fez certinho, tá vendo? Como é que tá aqui a de relacionamento, ó, o que ele fez, ó, olha só, colocou o ID de um, o ID do outro e fez as constraints de relacionamento, ó. Primary key, foreign key, uma é de ingrediente, a outra é de pastel, beleza? Fez o que era para fazer, economizou a gente o tempo de criar na mão esses SQLs aqui, fez automaticamente, baseado nas flags e na nossa estrutura do Go. E a partir daí você consegue criar os serviços para poder inserir nessa tabela, atualizar, deletar, fazer o que o CRUD faz, né? Mas o trabalho, né, braçal ali, digamos assim, ele é abstraído pelo Gorm e você consegue, usando, né, poucas linhas. Você viu que aqui a gente usou poucas linhas. Olha o que tem no DB. O DB tem pouca coisa. Poucas linhas aqui, isso porque eu coloquei um print aqui, né? Mas, se não tivesse isso, seria menos linhas ainda. Abre a conexão, com isso aqui ele já faz o migrate sozinho. Se tiver adições de colunas, ele adiciona. Se tiver remoção, ele não remove, né? Para não destruir alguma coisa indevida. Mas o intuito aqui desse vídeo, pessoal, foi só mostrar para vocês como que a biblioteca, né, Gorm, usa a estrutura existente somado com as tags que a gente põe aqui para poder criar e abstrair todo o trabalho manual que poderíamos fazer concernente à criação de tabelas no mundo relacional. Como eu estou fazendo aqui com o Postgre, mas você poderia fazer com outra coisa, com SQL Server, com MySQL, também funcionaria, beleza? Então essa foi a apresentação aqui, pessoal, do Gorm. Fiz aqui bem simples, para você poder ver como que né? Porque às vezes só explicando ali no PowerPoint não dá para entender direito. Mas agora aqui vendo, né, como que dá para ter ideia de como que ele funciona. Então vale a pena você usar junto aí com o Go para poder abstrair todo esse trabalho braçal aí de criação das tabelas, né? Para podendo fazer as migrações dessa forma. E tem muito mais coisas que eu não vou abordar aqui para não ficar muito longo o vídeo. E também agora já deu para dar um gostinho, né? Já deu para animar você para que você também use o Gorm aí nos seus projetos e tente, né? Teste, que às vezes vai dar muito certo, né? Não custa nada testar para ver como que para ver como que funciona, beleza? Então é isso aí, espero que você tenha gostado. Se gostou, indique para alguém, põe nos comentários aí também se você já tem experiência com ele, se você já usou ele no seu dia a dia ou não, né? Põe o que você tá achando, compartilha com o seu amigo e se inscreva, né, caso você não seja inscrito, beleza? É isso aí, até mais, valeu!